Graça e paz. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez com você na nossa série Verdades Essenciais do Evangelho. O objetivo dessa série é falar sobre doutrinas da Escritura, sobre verdades da Escritura, da forma mais simples e mais sintética, fazer uma síntese dentro do possível sobre aquilo que é profundo. Nosso objetivo é despertar em você o interesse pelas verdades do Evangelho. A partir daquilo que nós propomos aqui, que nós falamos aqui nesses vídeos, você pegue a sua Bíblia, pegue a Escritura e vá em busca dessas verdades que estão na Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se tem sido bênção para a sua vida, compartilhe com seus amigos, com sua família, se inscreva no canal, nos abençoe. O objetivo nosso como igreja é proclamar o Evangelho. O que fazemos é usar essa ferramenta para proclamar o Evangelho. Hoje, dentro do nosso tema de verdades essenciais do Evangelho, nós vamos falar sobre a vontade de Deus. João 19:11, Romanos 9:14 até o 18, Efésios 1:11, Colossenses 9:1, do 9 ao 14, Hebreus capítulo 6, verso 13 a 18, são textos que você pode usar como base para esse devocional de hoje. Uma atriz muito famosa chamada Doris Day, ela cantava uma canção muito popular, cujo título era Que Será, Será, ou O que tiver que ser, será. À primeira vista, esse tema transmite uma espécie de fatalismo deprimente, porque a teologia do islamismo refere-se geralmente a eventos específicos como era a vontade de Alá. Já ouviu a frase? Isso é a vontade de Deus. Não, porque essa foi a vontade de Deus. Deus quis assim, não é? Então o que a gente pode fazer? A Bíblia demonstra um interesse profundo quando o tema é a vontade de Deus, sua autoridade soberana sobre a criação e tudo que diz respeito a ela. Quando falamos sobre a vontade de Deus, nós fazemos isso de algumas maneiras diferentes. O conceito mais amplo sobre a vontade de Deus é conhecido como vontade decretiva, vontade soberana ou vontade oculta. 3 maneiras diferentes de abordarmos a vontade de Deus: soberana, decretiva ou oculta. Por meio dessa definição, os teólogos referem-se à vontade de Deus por intermédio da qual Ele ordena soberanamente tudo o que acontece. Porque Deus é soberano e sua vontade nunca pode ser frustrada, nós podemos ter certeza de que nada acontece que Ele não esteja no controle. Nenhum acontecimento está fora do controle de Deus. Ele, pelo menos, tem de permitir, seja o que for que vá acontecer. Mesmo quando Deus permite passivamente que algo aconteça, Ele decide permitir, de maneira que sempre tem o poder, o direito de intervir e evitar a ocorrência das ações e os eventos nesse mundo. Desde que Ele permita que as coisas aconteçam, em um certo sentido elas acontecem de acordo com a sua vontade. Embora a vontade soberana de Deus frequentemente fique oculta de nós até que os eventos aconteçam, existe um aspecto da vontade de Deus que é muito claro para nós, e nós vamos chamá-lo de vontade perceptiva. Aqui, na vontade perceptiva, Deus revela sua vontade por meio da sua lei, e a sua lei é santa. Por exemplo, é a vontade de Deus que não roubemos, é a vontade de Deus que amemos os nossos inimigos, é a vontade de Deus que todos nós sejamos levados ao arrependimento, é a vontade de Deus que tenhamos uma vida em santidade.
Esse aspecto da vontade de Deus é revelado em sua palavra, bem como em nossa consciência, por meio da qual Deus escreveu sua lei moral em nosso coração. Suas leis, as leis de Deus, quer se encontrem na Bíblia ou em nosso coração, são obrigatórias. Por isso são leis. Não temos autoridade para violar essa vontade de Deus. Temos o poder ou a capacidade para obstruir a vontade perceptiva de Deus, embora nunca nos foi dado o direito de fazê-lo. Tampouco podemos justificar o nosso pecado dizendo: o que será, será, o que tiver que ser, será. Pode ser a soberania de Deus ou a sua vontade soberana que nos permite pecar. Quando Ele faz a sua vontade soberana acontecer por intermédio de ações pecaminosas das pessoas. Por exemplo, Deus determinou que Jesus fosse traído, e o instrumento dessa traição foi Judas. Mas isso não tornou o seu pecado menos vil e desleal. Quando Deus permite que violemos a sua vontade perceptiva, isso não deve ser entendido como uma permissão. Deus não nos permitiu, no sentido moral, pecarmos. Ele não nos concedeu um direito moral ao pecado. Sua permissão não nos dá o poder para pecar. Ou nos permite, na verdade ela nos dá o poder para pecar, mas não é uma permissão no sentido moral, de conceder-nos Ele um direito moral, ou seja, a permissão de Deus para que nós vivamos do nosso jeito, não quer dizer que Deus nos outorgou a autoridade para fazê-lo. Ele tem suas leis, deseja que não pequemos, mas nos permite praticar o pecado. Não é um direito que Ele nos dá. Sua permissão nos dá o poder para pecar, mas não o direito de fazê-lo. A terceira maneira pela qual Deus expressa a sua vontade, a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, refere-se à vontade dispositiva de Deus. Essa vontade descreve a atitude de Deus. Ela define o que lhe é agradável. Por exemplo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, ainda que certamente queira ou decrete a morte do ímpio, porque o salário do pecado é a morte. Não significa que é vontade de Deus. Não há prazer em Deus quando isso acontece. Prazer supremo de Deus está em sua santidade e justiça. Quando julga o mundo, Ele tem prazer na defesa de sua própria justiça e integridade. Embora não fique feliz no sentido de ter prazer na vingança contra aqueles que recebem seu juízo, Deus alegra-se quando nós encontramos nosso prazer em obedecê-lo. Na obediência está o prazer de Deus. E Ele se entristece profundamente quando agimos de maneira contrária e somos desobedientes. Muitos cristãos ficam preocupados ou obcecados em descobrir a vontade. As pessoas querem descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Se a vontade de Deus que estamos buscando é a sua vontade secreta, oculta e decretiva, então nossa busca será inútil. O conselho secreto de Deus é seu segredo, e Ele não tem prazer em nos revelar isso. Longe de ser um sinal de espiritualidade, a busca pela vontade secreta de Deus é uma invasão injustificável de sua privacidade. O conselho secreto de Deus é secreto, não é de nossa conta. Essa é a razão parcial, porque a Bíblia tem uma visão tão negativa da cartomancia, da necromancia e de outras práticas de adivinhação. Seríamos sábios em seguir o conselho de João Calvino. Ele disse: quando Deus fecha seus santos lábios, eu desisto de inquiri-lo.
O verdadeiro sinal de espiritualidade é visto naqueles que buscam conhecer a vontade de Deus, que é revelada em sua vontade preceptiva. Esta é aquela pessoa que é piedosa, que medita na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, a vontade de Deus está descrita em sua palavra. Podemos percebê-la pela palavra. Enquanto buscamos ser guiados, é vital que tenhamos em mente que o Espírito Santo de Deus quer nos guiar, mas na justiça de Deus. Somos chamados para viver nossa vida por meio de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sua vontade revelada é da nossa conta. Na verdade, deve ser o assunto principal em nosso estilo de vida. Sendo assim, há 3 significados da vontade de Deus. A vontade soberana, decretiva, é a vontade pela qual Deus faz com que tudo o que decreta aconteça. Ela é oculta de nós até que aconteça, até que Ele faça acontecer. A vontade preceptiva é a lei revelada de Deus ou seus mandamentos. Ela é oculta de nós até que aconteça, no sentido de que nós não sabemos o futuro, mas nessa vontade nós temos o poder de fazer aquilo que queremos. Mas o poder de fazer o que queremos não é o direito de violar a lei de Deus. A vontade dispositiva descreve a atitude ou a disposição de Deus. O que Deus quer que seja feito, o que agrada o coração de Deus. Também aprendemos que a permissão soberana de Deus para o pecado não equivale a uma aprovação moral. O fato de nós sermos seres com a capacidade, com a índole, com a liberdade para pecar, não significa que esse comportamento terá ou tem uma aprovação da parte de Deus. Que Deus nos abençoe e que eu e você possamos desfrutar da palavra, viver a palavra e aprender na palavra a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes você fica buscando revelações extra-bíblicas ou tentando descobrir, talvez você esteja tentando descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. E essa vontade já está na Escritura. Esgote a Escritura primeiro e depois busque algo para complementar, se é que haverá. Deus te abençoe, em nome de Jesus.